E o Vasco perdeu pro Goiás jogando em São Januário, velho. Vasco 0, Goiás 1. O Vasco está na 19ª colocação do campeonato, afundado na zona de rebaixamento. E quer saber? Eu acho é pouco. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Essa minha birra com o Vasco começou desde o ano passado, no dia que o Vasco visitou a Ilha do Retiro e estava perdendo para o Sport até mais ou menos no finalzinho do jogo. O Sport estava ganhando de 1-0, era um jogo muito importante. O Sport dependia muito dessa vitória para sonhar com a classificação para a primeira divisão. Aí, por culpa do nosso goleiro, né, na época, fez uma lambança. Já no finalzinho do jogo, cara, pênalti para o Vasco. O Vasco que vinha sendo sufocado pelo Sport naquele jogo. O Sport ganhando de 1-0. E aí o Vasco foi numa cobrança de pênalti, marcou o gol do empate. Aí Raniel, que jogou no Santa Cruz, foi em direção da torcida organizada do Sport, foi provocar a torcida organizada do Sport. E o que aconteceu, vocês já sabem, né? Mas o que me deixou mais furioso naquele dia não foi o empate. O Sport não perdeu o jogo, o Sport empatou. Aliás, o Vasco empatou com o Sport. O que me deixou mais pum da vida naquele dia foi que o Vasco correu do campo, alegando falta de segurança, correu, foi para os vestiários. A polícia militar disse que garantia segurança. O pessoal queria que o Vasco voltasse para campo para terminar o jogo. Faltava mais ou menos talvez uns 8 ou 10 minutos para terminar o jogo com os acréscimos e tudo mais. O Sport estava ali em cima. O Vasco não voltou porque sabia que o Sport poderia fazer o segundo gol, porque o Sport estava em cima do Vasco, em cima, cara. E o Vasco covardemente não voltou, alegando falta de segurança no estádio. A Polícia Militar de Pernambuco disse que garantia segurança, cara. Polícia Militar. E os caras não voltaram. E o juiz, que eu esqueci o nome dele agora, foi até um juiz que foi para a Copa do Mundo, engoliu a coxa do Vasco e deu o jogo por encerrado. Resultado, 1-1, o Sport foi prejudicado, porque poderia ter tido um pouco mais de tempo para tentar virar o jogo. Virar não, tentar fazer o 2-1, não pôde e ainda foi punido, né? Punido corretamente, tá? Que a torcida também não tinha nada que invadir, não tinha nada que bater numa bombeira, coitada, que tava trabalhando, um maloqueiro safado chutou ali uma bombeira que tava trabalhando, enfim. Vocês já sabem desta confusão toda, né? O Sport perdeu 6 mandos de campo. No próprio ano de 2022, a gente pagou um jogo contra o Operário, portões fechados. Neste ano, 2023, pagamos 2 jogos de portões fechados. Depois o Sport conseguiu reverter e os 3 jogos seguintes passou a ter mulheres, crianças até 12 anos e portadores de alguma deficiência, jogos com bilheteria gratuita, né? Ou seja, o Sport não vendeu nada. O Sport distribuiu ingressos para a torcida, tá? Nesses 3 jogos, com apoio das mulheres, a maioria era mulher, né? O Sport foi e venceu esses 3 jogos. Aliás, o Sport está soberano na Ilha do Retiro nesta Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Mas eu peguei um ranço da torcida do Vasco nesse dia, cara. Um ranço, todo mundo tirando onda, vindo aqui tirando onda e tudo mais. Beleza. O Vasco que empatou com o Sport, cara, e fugiu do campo, tá? E fugiu do campo. Passou, tal, virou o ano, veio 2023, aí veio o Grupo City no Bahia, veio o 777 no Vasco, e eu aqui dei a minha opinião, dizendo que eu achava que o modelo de SAF do Bahia era melhor do que o do Vasco, do Cruzeiro e do Botafogo. Minha opinião. E não mudou. Continuo achando o modelo de SAF do Bahia a melhor SAF do Brasil. Não estou falando em termos de contratações. Não estou falando em termos de resultado dentro de campo. Porque em resultado dentro de campo, o Bahia não é a melhor SAF do Brasil. Porque o Bahia está atrás do Cruzeiro e está atrás do Botafogo. Não é? Só está mesmo à frente do Vasco, em termos de... comparando Botafogo, Cruzeiro, Bahia e Vasco, né? Mas o modelo de negócio, a forma com que o Grupo City está lidando com o Bahia, os investimentos, as contratações, os valores gastos. O Bahia gastou dinheiro, cara, esse ano. Quase 100 milhões de reais. Nunca que o Bahia tinha gasto tanto dinheiro em contratações. Então significa que o Grupo City chegou junto com o dinheiro, né? Se as contratações foram boas, é outro tema, galera. Isso é diferente. Dinheiro para pagar a dívida do Bahia, dinheiro para o CT, dinheiro para a base, enfim. Eu realmente acredito que o futuro do Bahia será muito promissor com o Grupo City. Agora, por enquanto, a gente está aqui tirando ondinha e tal, aquela coisa toda, né? Enfim, resumindo, eu dei a minha opinião dizendo que achava a SAF do Bahia melhor do que a do Vasco e fui criticado, fui xingado, fui tudo pela torcida do Vasco aqui no meu canal. Torcida do Vasco essa aqui, ó, sumiu do canal, né? Sumiu.
você não vê um vascaíno comentando aqui. Você não vê. Sumiram. De vergonha, muito possivelmente, né? Muito possivelmente. E o Vasco agora tá aí pagando pelos seus pecados, né? Eliminado do Campeonato Carioca, eliminado da Copa do Brasil pelo ABC. O ABC é o pior time da Série B do Campeonato Brasileiro. O pior, o último. O Lanterninha é o ABC e eliminou o Vasco em São Januário. E na Série B do Campeonato Brasileiro vocês estão vendo, né? Penúltimo colocado, só tá na frente do Curitiba, porque o Curitiba, meu irmão, nem Jesus na causa, tá? Inclusive o Curitiba acabou de perder pro Internacional, jogando no Couto Pereira por 1-0. O Curitiba, meu irmão, tem condições não. Curitiba e Vasco estão caminhando a passos largos para voltarem à segunda divisão. E como eu queria que o Vasco caísse, cara. Como eu queria que o Vasco caísse. Com toda sinceridade. Para pagar por tudo que fez com o Sport ano passado. A covardia de fugir do campo, tá? Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Enfim, sobre o Bahia, eu até coloquei aqui no título, né? Bahia largo aqui na capa do vídeo, porque realmente o Bahia foi largo, mas o Bahia fez a parte dele, né, pessoal? O Bahia foi e ganhou do Palmeiras na Fonte Nova por 1-0, somou mais 3 pontos, mas contou também com alguns resultados favoráveis, né? Por exemplo, o Goiás ganhou do Vasco, beleza. Mas o Goiás ainda está atrás do Bahia e é o primeiro time na zona de rebaixamento. O Goiás está com 11 pontos, tá? Cuiabá, Corinthians e Bahia estão com 12 pontos, ou seja, o Goiás está na cola dessa galera. O Goiás está doido para mudar de posição com Cuiabá, Bahia ou Corinthians. Tá doido, o Goiás está doido para sair da zona de rebaixamento. Depois, o América Mineiro, que era outro time que podia colar no Bahia, no Corinthians e no Cuiabá, o América Mineiro perdeu para o Grêmio de 3-1. A gente mais ou menos sabia que o América Mineiro não ia ganhar do Grêmio lá na casa do Grêmio, né? Enfim. E o Cuiabá, que poderia passar o Bahia na tabela de classificação, já que o Cuiabá tinha um jogo a menos, né? O Bahia jogou na quarta-feira, o Cuiabá jogaria na quinta, não é? Então o Cuiabá perdeu do Botafogo, líder do campeonato. Cuiabá jogando em casa, perdeu de 1-0. Então, Vasco 0, Goiás 1, Grêmio 3, América 1 e Cuiabá 0, Botafogo 1. Esses resultados ajudaram o Bahia, porque o Cuiabá não vencendo o Botafogo, o Cuiabá não passou o Bahia, então o Bahia continua na 14ª colocação no campeonato. Depois o Corinthians continua na 15ª e o Cuiabá está na 16ª, né? E aí depois vem Goiás, América Mineiro, Vasco e Coritiba. Então o Bahia contou com a sorte também, né, dos resultados ajudarem e contou também com o mérito de vencer o Palmeiras, né? Esse negócio de data FIFA, não foi data FIFA que venceu o Palmeiras não, foi o Bahia, tá? Então o Bahia fez a parte dele e contou também com a sorte de outros resultados darem certo para que o Bahia não perdesse pelo menos uma posição. Bastava o Cuiabá vencer o Botafogo, podia vencer, né, jogando em casa, bastava o Cuiabá vencer o Botafogo e aí o Bahia caía uma casinha, né? Enfim, não aconteceu. Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!